Olá a todos e bem-vindos aqui ao nosso 7º episódio da nossa série Data Engineer on Promises. Hoje entramos aqui numa parte fundamental para qualquer tipo de engenheiro de dados, que é a segurança e o controle de acessos e também os métodos de backup e recuperação de bases de dados. Nós já aprendemos aqui a instalar e a ligar o nosso servidor aqui MySQL, tanto localmente como remotamente, e agora vamos transformá-lo num sistema seguro, confiável e administrável, tal como é exigido quando nós estamos num ambiente profissional, ok? Como nós já tínhamos visto nos vídeos passados, nós já temos aqui o MySQL a correr na nossa Virtual Machine Ubuntu, já temos o acesso remoto também ativo e já temos um utilizador de testes que é o Bruno, e vamos então agora criar aqui um sistema de acessos bem estruturados, ou seja, um modelo de segurança baseado em funções, também muito conhecido por RBAC, okay? Que na verdade significa Role Based Access Control. Este Role Based Access Control, ou em português, controle de acesso baseado em funções, o que é que ele faz? Em vez de nós darmos permissões a cada utilizador individualmente, nós criamos as funções, ou seja, os roles, com certos privilégios e associamos os utilizadores a essas funções. Então, na prática, o que nós vamos ter aqui é, por exemplo, um administrador e depois temos então desenvolvedor, analista e visualizador. Assim, nós garantimos a organização e também a segurança. Por exemplo, o administrador pode fazer tudo, o analista pode apenas consultar dados e o desenvolvedor pode criar e testar tabelas, mas não pode eliminar bases inteiras. Então, vamos lá começar a criar aqui os roles e os nossos utilizadores step by step, ok? Então, vamos abrir o terminal e vamos aceder aqui então ao nosso MySQL. Oi. Sim. -U, root, -p. E vai escolher aqui a nossa senha, como sempre. Deixa-me só colocar assim. Ok, ele agora vai-me pedir aqui a senha do root. Opa, espera aí que enganei-me aqui na senha, provavelmente. Ai. Pronto, já entrei. E agora vamos então começar por criar as tais funções, os roles. Então vou fazer create role e vou, por exemplo, dizer que esta role vai se chamar, por exemplo, admin underline role. Vai ser uma role que vai ter as permissões de administrador. Ok? Vou criar também uma role para developer role e vou criar também uma role para analyst. Ok? Role, ponto e vírgula, e do Enter. E pronto, e as roles foram criadas com sucesso, ok? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir estas roles aos respectivos utilizadores, ok? Então, desculpem. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nestas roles e vou-lhes dar então as permissões para cada tipo de role. Então, vou começar por fazer grant ou privilege on total, ou seja, em todas as bases de dados, em todas as tabelas, to, e vou dizer admin, tem de ser escrito exatamente igual, admin role with grant option, ponto e vírgula, ok? Do Enter, foi atribuída. E agora vamos então criar os privilégios para a role de developer. Então vou fazer grant create alter insert update select on. Ou seja, reparem, ele não tem tudo, tem só a possibilidade de criar, de alterar, de inserir, fazer o update e de selecionar, que é quase tudo, mas não é tudo. E então vou-lhe dizer que vai ser então a developer role, ok? Que foi tal como eu escrevi aqui. Estão a ver? É importante que estes nomes fiquem iguais aqui em baixo, senão isto depois não dá certo. Pronto. Segunda. Agora vamos à terceira.
Então, o Analytic Role, eu só preciso que ele faça uma análise dos valores para tirar relatórios. Então, nesse caso, eu vou fazer com que ele tenha apenas a possibilidade de fazer um Select. Ok? Estou a fazer Select, All, To, e vamos então dizer que vai ser Analyst. Escrevi um bocadinho, não, está certo, estava escrito. Role. Fecho as aspas, fecho o ponto e vírgula e dou Enter. E está feito, ok? Pronto. A partir daqui, o que é que eu preciso fazer? Criar os utilizadores reais e associar cada role ao utilizador. Como é que eu faço isso? Eu vou criar apenas aqui um, ok? Mas, na verdade não, vou criar um utilizador para cada role. Então vamos fazer assim, Create, User, e vou por exemplo dizer que vai ser a Maria, Admin, que vai poder aceder remotamente, percentagem, Identified by, e a senha vai ser, por exemplo, admin 123. E temos de pôr aqui o arroba porque ela tem de ser, ok? Ponto e vírgula. Primeiro, ok. Falta-me aqui uma letra grande. Create, user, Maria, admin, arroba, percentagem, arroba, identified by, admin, ou vamos por assim, admin, arroba 123. Enter. Ok, pronto. Vamos agora ao próximo. Aqui no próximo, eu vou fazer então create, user, vamos dizer que vai ser o João, João Dev, ok? Arroba. Também vai ser percentagem para ele poder aceder remotamente. Vamos fazer dev, arroba 123. Ok? Pronto. Enter. Ai, já deu erro. Então, mas... o que é que ela não me deu ali? Ok, então bora outra vez. Create, user, João, dev, percentagem dev, identified, é fired, mas eu estou a dizer fied para facilitar aqui o vosso entendimento. Vamos fazer developer então. Developer arroba 123. Não sei porque é que não deu há bocadinho. Não, eu fechei as aspas, fechei tudo, mas pronto, agora já deu. E vamos então criar aqui para o analista create user. Vamos chamar analyst arroba percentagem identified by, e vamos colocar então read ou reader, por exemplo, arroba 123. Vamos ver se depois eu me lembro destas senhas todas. E enter. Pronto, estão os três criados. O que é que nós agora vamos fazer? Vamos atribuir então os roles a cada um deles. Grant, admin role, to Maria, admin. E vou então dar aqui a percentagem, ponto e vírgula, ok? Agora vou fazer a mesma coisa para o developer, grant, developer, role, to João, dev, percentagem, ponto e vírgula. Mesma coisa agora para o analista. Analyst, role, to analyst.
Não era Ana Analyst? Não acredito que eu escrevi isto mal. Pronto, olha, escrevi mal. Ok, vamos lá outra vez. Grant Ana List. E vocês estavam aí desse lado e não diziam nada. Vocês também. To Ana. Como é que foi que eu escrevi? Não é analista, é a list. Percentagem. Vamos ver. Agora sim, foi. Portanto, criámos os 3 utilizadores, atribuímos, criámos os 3 roles, criámos os 3 utilizadores e atribuímos cada um dos roles a cada um dos utilizadores, ok? Então, neste caso, o que é que isto faz? Isto fica muito mais fácil a partir de agora, se eu quiser alterar permissões de cada um dos papéis. Imagina que eu tenho, por exemplo, 20 utilizadores associados ao mesmo tipo de papel. Isto facilita e muito a minha vida, porque eu só preciso de alterar depois as permissões dos próprios papéis. Feito isto, vou fazer flush privilégios. Uma coisa também que vocês têm de ter em consideração é que, como nós estamos aqui a criar os nossos utilizadores para que eles possam aceder remotamente, por defeito, quando vocês atribuem um role ao vosso utilizador, isso só vai funcionar localmente. Então, nesse caso, quando um utilizador remoto se tenta conectar, o que vai acontecer a maior parte das vezes é que o MySQL não vai ativar automaticamente as roles atribuídas. Então o que vocês têm de fazer é têm de vir aqui à vossa consola, neste caso da vossa Virtual Machine, fazer alter user e, por exemplo, vamos chamar aqui, por exemplo, o João Dev. E vamos dizer que ele vai ser que o seu default role vai ser o developer. Onde é que eu tinha isso aqui dos papéis? O developer role. Ok? Vai ser então o seu papel por defeito. Isto vai garantir que toda a vez que o utilizador ligar-se numa conexão remotamente, o MySQL ativa essa role automaticamente e isso evita que vocês tenham de estar sistematicamente a fazer uma configuração manual para todos os utilizadores e para todas as sessões. Vocês dão Enter, foi atribuído e agora sim, malta, vocês podem ir ao MySQL remoto, ou seja, na vossa própria máquina. Uma dica muito importante, malta, é que aqui no Workbench vocês podem visualizar literalmente tudo aquilo que nós estivemos aqui a fazer. Então a primeira coisa que vamos fazer é tentar fazer uma ligação com um dos utilizadores que nós criamos. Vamos, por exemplo, criar aqui uma ligação com a nossa querida Maria. Vamos fazer a ligação teste. Vamos dizer que vai ser o nosso IP 192.168.1.38 e vamos dizer que vai ser a Maria admin. Ok? Teste. A senha era admin@123 com o A maiúsculo. Feito. Ok. E está aqui. Conecto. E automaticamente, como eu já tinha feito também aquela questão de default, o alter para todos os outros utilizadores, já aparece aqui todas as tabelas que a Maria, enquanto administradora, tem acesso. Ok? No entanto, eu posso também fazer aqui verificações. Portanto, se eu vier aqui Administration, Users and Privileges, eu consigo vir aqui e, por exemplo, ver todos os utilizadores que eu criei novos, os respectivos roles também consigo ver, e para além disso, aqui nos utilizadores, por exemplo, eu acho que o único que eu não fiz foi a Ana, a list, mas, por exemplo, se eu vier aqui à Maria Admin e Administrative Roles, vocês veem que não tem aqui nada diretamente associado, aqui no João Dev também não, mas se vocês carregarem nos respectivos roles, vocês veem que tem aqui um Custom Role com a opção de Select, vocês veem que tem, por exemplo, aqui no Admin Role, tem todas as opções selecionadas e isto acaba por estar tudo aqui. O que é que nós agora temos de fazer? Nós agora temos praticamente apenas de verificar se eu consigo... Se eu consigo aqui fazer com que a Maria, por exemplo, consiga
aceder a uma base de dados. Então eu vou fazer use, por exemplo, database aulas. Desculpem, não leva database, estou a confundir o ID. Ok. Ok? Ela está a utilizar. E agora, por exemplo, vamos tentar criar aqui uma nova tabela. Create, por exemplo, table. Vamos só maximizar isto para vocês conseguirem ver melhor. Create table, por exemplo, e vamos lhe chamar teste. Para ver se ela consegue efetivamente criar uma tabela. Vou dar apenas uma coluna de ID inteiro, ponto e vírgula, e vou dar então Ctrl Enter. Ok, ela criou a tabela com sucesso, quer dizer que agora a tabela aparece aqui dentro como teste. Ok, mas eu não quero esta tabela aqui, portanto eu vou dar Drop Table. Desculpem, Drop Table Teste. Ok, dropei a tabela. Pronto. E agora nós vamos então conseguir permitir que os nossos utilizadores tenham um role específico e eu consigo a partir daqui dar-lhe permissões e manipular as permissões, mas sem estar a trabalhar especificamente no utilizador, eu altero as permissões da role e essa role vai alterar as permissões de todos os utilizadores que têm essa role atribuída, ok? Isto é uma das formas que vocês têm aqui para fazer uma boa gestão dos privilégios que cada utilizador tem acesso. Uma coisa muito importante e que vocês devem fazer e que eu não fiz aqui neste vídeo foi garantir que todos os utilizadores, agora a minha máquina virtual foi aqui abaixo, garantir que todos os utilizadores que vocês têm aqui registados tenham o Alter User Default, ok? Com o role atribuído. Se vocês não fizerem isto, o que vai acontecer é quando vocês vierem aqui ao MySQL e tentarem logar-se com aquele utilizador, por exemplo, vou tentar aqui com a Ana, ligação teste 2, 192.168.1.38, era a Ana a list, e a senha era analyst, arroba 123. Não me lembro agora aqui qual era a senha. Vamos lá verificar aqui qual é que era a senha que eu lhe tinha dado. A lista é assim e a senha era... era reader, desculpa, enganei-me aqui, era reader. Teste. E guardamos. Ok. Agora reparem, como eu não fiz o default à role da Ana, o que vai acontecer, eu quando entro aqui dentro, literalmente isto está a vazio. Ou seja, porque eu tenho de fazer o default, porque senão, remotamente, ela não vai ter a possibilidade de poder fazer nada. Ok? A partir daqui, então, nós entramos numa outra parte, que é a parte da segurança de dados. Um dos pilares da engenharia de dados moderna, ok? E eu quero abordar isso em duas dimensões, uma em repouso e outra em trânsito. Então, dentro do nosso querido Ubuntu, eu vou até fechar este terminal para voltarmos depois a inicializar. Dentro do nosso querido Ubuntu, nós podemos utilizar o LUKS, que é Linux Unify Keys Setup, para podermos fazer encriptação aqui de partições ou até mesmo de volumes inteiros. Isso garante que, mesmo que o disco seja removido fisicamente, os dados continuam inacessíveis. Então, para verificarmos se temos algum tipo de partições cifradas dentro da nossa máquina, basta que nós escrevamos lsblk e damos Enter. Oi, espera que ele não escreveu. lsblk, damos Enter e ele vai-me aparecer aqui todo o tipo de espaços e alocações que nós temos aqui dentro da nossa memória. O que é que vocês precisam de entender e como é que vocês devem interpretar isso? O name é basicamente, esta coluna name é basicamente o nome do disco ou da partição, ok? Depois vocês têm aqui o FS type, que é basicamente aqui esta parte, que normalmente é o tipo de sistema de fecheiros, onde vocês podem encontrar, por exemplo, o ext4, o swap, que é esta coluna aqui do type, e depois vocês têm ainda o mount
points, que é basicamente onde está montada a partição. Se é no barra apenas, se é no barra home, se é no barra var lib, MySQL, ou vocês têm aqui várias opções, ok? Mas, então o que é que vocês depois vão procurar? Vocês depois vão procurar aqui o SDA, que é basicamente as partições principais do vosso computador, da vossa máquina, e no caso vocês conseguem ver que nós temos apenas aqui uma única partição, que ela está no nosso disco principal, ok? Que permite que vocês então a partir daqui possam fazer as partições. Se vocês quiserem então aqui depois fazer uma partição, se vocês quiserem ver outras partições, vocês podem fazer, por exemplo, -H, e vocês a partir daqui vão conseguir começar a ver apenas as partições ativas, que estão montadas, o espaço utilizado, ok? Vocês têm ali, por exemplo, o tamanho, a utilização, ou seja, se está montada, se não está montada, ok? Tudo isto é importante para vocês perceberem como é que estão as partições. Se aparecerem várias linhas, como por exemplo o barra, ou como por exemplo, como nós vimos aqui em cima, snap, ou barra home, significa que vocês têm partições específicas para cada tipo de diretório. Se só aparece mesmo a barra e, por exemplo, swap, que por acaso eu não tenho aqui nenhuma, pelo menos que eu esteja a ver aqui assim por alto, então quer dizer que não há partições separadas e está tudo respectivamente na raiz do disco, ok? Por isso, para vocês então conseguirem garantir que este trabalho está a ser feito, vocês precisam verificar quais são os dados que estão armazenados no disco, ou seja, a lógica da dimensão em repouso que há pouco eu falei. E vocês podem verificar as partições, podem até depois criar partições. Depois, outra forma que vocês têm de verificar aqui, neste caso, a outra dimensão em relação aos dados, é a parte do em trânsito, que é quando os dados estão dentro da rede. Ou seja, quando vocês acedem remotamente, como por exemplo nós estamos a fazer neste caso via o Workbench, o ideal é que as comunicações elas sejam sempre encriptadas, ou seja, nos modelos SSL ou TLS. Por isso é que eu não vou perder aqui muito tempo com estas partições, porque eu preciso e quero me focar aqui na geração de certificados no nosso servidor, que são certificados então que são importantes para encriptar os dados quando nós estamos a trabalhar remotamente, ok? Então nesse caso eu faço sudo MySQL _SSL _RASA _setup espaço traço o ID igual a MySQL, ok? Ao carregar Enter, ele vai pedir sempre a senha do utilizador, por questões de segurança. Ok, ele está-me aqui a dizer que no futuro este comando que eu utilizei vai deixar de ser utilizado, mas até aí tudo bem, ele criou-me na mesma a certificação. Agora, para eu garantir que o servidor aceita conexões somente do tipo SSL, o que é que eu vou fazer? Eu vou então entrar dentro do próprio servidor. Pôr a senha. E agora dentro do servidor eu vou fazer show variables like e vou colocar, por exemplo, have _SSL e dou ponto e vírgula, enter. E ele estava a dizer que sim, que está a utilizar os certificados SSL. Então a partir deste momento nós obrigamos todos os utilizadores específicos a utilizarem certificados SSL. Então o que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou utilizar, por exemplo, a nossa Maria Admin a ter um certificado SSL para se poder logar. Então vou fazer aqui alter, user, Maria Admin, arroba, e vou colocar mais uma vez aqui e vou fazer required SSL, ok? E pronto, e assim, mesmo que alguém intercepte a rede, os dados vão fazer um tráfego, vão trafegar cifrados e não vão poder ser lidos. A única pessoa que vai conseguir ler estes dados
vai ser a própria Maria quando estiver logado, ok? Então, ou seja, isto não vai fazer grande diferença se eu tentar fazer o teste agora. A única coisa que é importante é que eu garanto que a ligação é segura e que a pessoa que está a logar-se tem uma certificação válida por conta também das lógicas do HTTPS que nós atualmente temos, que é a política de privacidade de dados a nível europeu. Portanto, assim eu consigo garantir que, neste caso, este utilizador e todos os outros conseguem ter então uma ligação certificada e que os dados estão encriptados, então que ninguém consegue interceptar os dados e roubá-los, ou que pelo menos, se o fizer, não vai conseguir entender o que é que lá está, ok? Para finalizar então este vídeo, nós vamos agora aqui abordar uma das tarefas mais críticas para qualquer tipo de data engineer, que é garantir então que estes dados não se perdem, ou seja, o backup e a recuperação. Sim, o backup e a recuperação são partes importantes do chamado Disaster Recovery Plan. Ok, então, o que é que nós e como é que nós podemos fazer isto? Existe um comando em MySQL, que é o MySQL dump, que me permite literalmente exportar toda a estrutura e os dados da base de dados para um fecheiro do tipo .sql. Isso vai ser guardado numa pasta, por exemplo, partilhada entre a Virtual Machine e o host, ou então até mesmo num servidor externo. Então, se eu quiser fazer isso, eu vou começar a fazer aqui exit, ok? E vou então colocar o comando MySQL dump espaço U root espaço P e vou, por exemplo, dizer qual é a base de dados que eu quero extrair e no caso aqui seria a base de dados alunos, se eu não me engano, vou só confirmar aqui no MySQL aulas, seria a base de dados aulas. Então coloco aqui o nome da base de dados aulas que eu quero extrair e vou então ativar um comando que é ativar um comando, não, desculpem. Vou então colocar aqui o sinal de maior a dizer que eu quero que a base de dados aulas seja exportada para um fecheiro com um determinado nome de, por exemplo, backup underline aulas.sql, ok? Então é este comando que me vai permitir fazer a exportação de toda a estrutura da base de dados aulas para um fecheiro SQL. Então eu dou Enter, ele vai pedir a palavra passe do root. Basicamente ele deu-me aqui um erro porque ele está-me a dizer que eu devo ter enganado na palavra passe, ele está-me a dizer que não consigo fazer este comando. Vou colocar aqui novamente a palavra passe. Enfim, devo-me estar enganado na palavra passe novamente. Ok, ele está-me a dizer que a database alunos when selecting. Ok. Mas eu não coloquei alunos. Eu coloquei alunos, isto não era alunos. Eu enganei-me aqui. Eu escrevi alunos e aulas e não é, desculpem. É só aulas. Porquê que eu escrevi alunos? Porque eu dupliquei aqui. Enfim, vamos fazer novamente, ok? E pronto. Agora sim, eu extraí com sucesso o fecheiro. Se eu agora quiser recuperar o fecheiro, ok? A partir dele vai estar aqui dentro de uma pasta, alguns. Eu já posso confirmar onde é que isto vai estar, mas ele normalmente manda para dentro de uma pasta nativa do próprio MySQL. Olha, aqui está ele. Estão a ver o fecheirozinho. Se eu quiser agora recuperar este fecheiro, lógico, neste caso, eu não mandei para nenhuma pasta específica, porque isto é uma pasta pessoal, ok? O ideal seria que isto fosse para uma pasta partilhada. Mas pronto, ele coloca aqui dentro da máquina, nós depois podíamos configurar isto para uma pasta partilhada, até porque neste momento eu não tenho nenhuma pasta partilhada da nossa máquina virtual. Então agora, se eu quiser recuperar este fecheiro em algum momento, eu faço MySQL, -u, root, -p, e vou então buscar o fecheiro novamente. Eu vou então fazer o processo inverso, eu vou colocar aulas, trazer para dentro da base de dados, ou seja, colocar o sinal de menor, e ir buscar o fecheiro, que eu lhe dei o nome de backup, aulas.sql. E ao fazer isto, eu vou fazer o backup. Então dou Enter, ele vai pedir mais uma vez a palavra passe do root, e cá está. Deu-me acesso deny porque eu enganei a palavra passe novamente. Eu sou triste e estou-me sempre a enganar na palavra passe do root. Deny novamente. Meu Deus do céu, nunca acerto isto. É que eu tenho palavras passes muito parecidas aqui. Agora vocês viram a palavra passe. Oh meu Deus. Sério? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já está.
e ele recuperou tudo. Lógico, malta, nós estamos a fazer este processo aqui de uma forma completamente manual, mas o ideal é vocês fazerem uma coisa que nós chamamos de cron job, que é automatizar os backups. E é importante então automatizar os backups de forma diária, ok? Então no Ubuntu nós podemos criar uma tarefa que vai fazer esse trabalho por nós. E por isso eu faço então sudo cron tab espaço E, ok? E ao dar enter, ele então vai-me apresentar aqui uma lista daquilo que eu pretendo fazer e isto vai-me, por exemplo, permitir que eu possa escolher uma das opções e eu vou poder fazer, por exemplo, um backup diário. No caso, ele está-me ali a dizer que no root está empty, ok? Mas nós vamos deixar isto depois para outro vídeo. É só para vocês perceberem que isto dá para depois fazer tudo automatizado, ok, malta? Mas lógico, ter este tipo de backup não chega. Nós temos de garantir que conseguimos sempre restaurar. Então é importante vocês terem sempre uma base de dados específica para fazer a restauração da base de dados inteira. Vocês podem fazer isto através da linha de comandos ou podem fazer isto através do próprio MySQL Workbench. Ok, malta? Por hoje é tudo. Ficamos por aqui neste vídeo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa e voltamos a encontrar-nos no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez, um beijo e um queijo e até à próxima. Tchau!